Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Claritas Investimentos, e hoje estou aqui com todo o time da Claritas de Gestão para falarmos não somente a respeito do cenário macroeconômico do mês de outubro, mas também para discutirmos as estratégias dos principais produtos e os resultados dos fundos ao longo do último mês. Para este call me acompanham Damon Carvalho, nosso gestor dos fundos macro, Eduardo Moraes, nosso gestor dos fundos de ações, Gustavo Linari, nosso gestor dos fundos quantitativos, e Cassiano Morelli, nosso diretor de investimentos alternativos. Em relação ao cenário macroeconômico do mês de outubro, no âmbito global, pessoal, nós vimos uma recuperação dos principais ativos. Depois de um mês de setembro em que houve realização das principais bolsas globais, o mês de outubro foi marcado por uma forte alta das bolsas. Além das bolsas na Europa terem subido mais de 4%, o S&P ganhou quase 7% no último mês e o MSCI Global teve uma alta de quase 6% no mês de outubro. Essa melhora das bolsas, na nossa opinião, esteve muito atrelada à temporada de resultado das empresas do terceiro trimestre. Pelo lado do cenário macroeconômico, na nossa avaliação, outubro ainda foi um mês desafiador. Por quê? Em relação ao crescimento econômico, nós não tivemos grandes alterações das projeções de PIB global, nem para esse ano, nem para o próximo ano. A expectativa é que o mundo ainda cresça cerca de 6% em 2021 e que no ano que vem desacelere gradualmente para um crescimento ao redor de 4,5%. Mas mesmo sem as projeções mudarem, aquela questão de uma desaceleração global sincronizada continuou. Nos Estados Unidos, nós já vimos o PIB do terceiro trimestre desacelerando e até abaixo das expectativas, com um crescimento anualizado de somente 2%. Além disso, uma nova queda do índice ISM aponta para essa moderação também no quarto trimestre. Na zona do euro e no Reino Unido, nós não tivemos ainda divulgações dos PIBs do terceiro trimestre, mas o arrefecimento dos PMIs da zona do euro, tanto de manufatura como de serviços, apontam também para essa perda de fôlego da economia. Somente no Reino Unido o PMI não desacelerou, mas de qualquer maneira a economia do Reino Unido também enfrenta alguma moderação. Esses países vêm passando por essa acomodação há alguns meses, já mostravam para a gente que o melhor do crescimento global tinha ficado para trás, mas a nossa principal fonte de incerteza segue sendo a China. A gente teve divulgação dos dados do terceiro trimestre da economia chinesa e esses dados frustraram. O PIB veio abaixo do esperado, com uma desaceleração saindo de 7,9% no segundo trimestre para uma alta de somente 4,9%, abaixo das expectativas do mercado. Só que além desse PIB arrefecer mais do que o esperado, os indicadores de setembro apontam que esse momento da economia chinesa continua sendo negativo. Tanto investimento como produção industrial arrefeceram mais do que o esperado. E se a gente olha as informações iniciais do quarto trimestre, o sentimento continua sendo de uma importante desaceleração. Os PMIs da China de manufatura oficial estão abaixo de 50, que é o nível de contração, e a gente começa outubro com novas medidas de restrições em algumas províncias da China por conta de surtos de Covid-19. E nesse ambiente de desaceleração, com riscos mais intensos na China, o que ainda preocupa é a situação do setor imobiliário da empresa Evergrande e todo o agravamento da crise energética. Esses fatores devem continuar pesando na atividade por lá e, por enquanto, nós não vemos uma reação importante do governo chinês em tentar estimular as suas economias e mitigar esse impacto negativo. Por enquanto, o governo chinês mostra essa preocupação com desaceleração, mas ainda não foram observadas medidas claras e rápidas para compensar. Então, pelo lado do crescimento econômico, nossa preocupação continua. O mundo deve passar por uma desaceleração e a China é o principal vetor de preocupação, com um arrefecimento mais forte do que o esperado. Só que além da preocupação com o crescimento global, o que também traz ainda notícias mais preocupantes é toda a discussão de inflação e de política monetária.
Em relação à inflação, nós sabemos que os números já não estavam confortáveis em grande parte do mundo, sem a inflação mostrar arrefecimento. Esse arrefecimento ainda não chegou e os riscos continuavam altistas. Passamos aí por uma grave crise de energia, tanto na Europa quanto na China, e todos aqueles problemas de gargalos de oferta, de normalização da indústria global seguem sem perspectivas de melhora. Com esses riscos para a inflação num ambiente de números ainda altos, nós vemos bancos centrais de países desenvolvidos também adotando medidas mais duras. Em outubro, foi a vez da Nova Zelândia subir a taxa de juros para 0,5%. Só que, além de subir a taxa de juros, a Nova Zelândia já indicou que esse é o início de um ciclo de aperto monetário por conta dessa inflação mais alta. No Banco Central do Canadá, a gente também teve surpresas com um tom mais duro de política monetária, com o Banco Central anunciando o fim do seu programa de compras e antecipação do primeiro aumento da taxa de juros para meados do ano que vem. Só que, além desses bancos centrais, aumentou a pressão de que outros bancos centrais desenvolvidos também estariam atrasados e precisariam reduzir os estímulos mais rápidos. Há uma discussão de quando o Banco Central do Reino Unido já vai subir os juros, e nos Estados Unidos, apesar de já ser certo que haverá uma redução do programa de compras a partir de novembro, o mercado também discute a antecipação desse aumento de juros para meados do ano que vem. Na nossa avaliação, esse ambiente de inflação pressionada, bancos centrais recalibrando política monetária e dúvidas sobre crescimento global enseja cautela e é um cenário mais desafiador do mundo daqui para frente. Claro que os mercados ainda comemoram resultados das empresas e há sim evidências de que, por enquanto, esses resultados ao longo dos próximos trimestres continuarão saudáveis, mas pelo cenário econômico macro, nós continuamos cautelosos e principalmente com economias emergentes. Mesmo com as bolsas globais tendo tido fortes altas, no mês de outubro, a gente viu taxas de juros subindo e, com isso, moedas de emergentes desvalorizando e a bolsa desses países emergentes também não se beneficiando tanto assim dessa conjuntura. Então, enquanto nós estamos nessa transição, para países emergentes, o cenário é ainda mais complicado na nossa avaliação. Por falar em países emergentes, como foi o cenário macroeconômico de Brasil no mês de outubro? Em outubro, novamente, nós tivemos um desempenho bem negativo dos ativos domésticos. Aqui, a gente teve uma queda de um pouco mais de 6,5% do Ibovespa, o quarto mês consecutivo de perdas para a Bolsa. O real voltou a desvalorizar forte, perdendo quase 4%, e o estresse nas curvas de juros longas continuaram com as curvas mais longas ultrapassando inclusive o patamar de 12%. Na nossa avaliação, o cenário global para emergentes continua não ajudando o ambiente para o Brasil, mas a principal justificativa para essa performance negativa são as questões domésticas. A gente continua preocupado com a inflação, a gente continua tendo revisões baixistas de crescimento e tudo isso num cenário de deterioração fiscal com grande incerteza. E o tema de outubro definitivamente foi essa incerteza fiscal. Quando nós olhamos os dados fiscais até o mês de setembro, as notícias continuam boas. A arrecadação brasileira continua surpreendendo positivamente e, junto com o controle maior das despesas, o déficit fiscal tem sido bem menor do que as expectativas e a dívida bruta caminha aí para terminar o ano um pouquinho acima de 81%, o que é um cenário bem melhor do que no início do ano. Só que esses dados correntes fiscais melhores do que o esperado não conseguem compensar toda a preocupação que nós temos com o orçamento do ano que vem e principalmente com a continuidade das regras fiscais. Nós sabemos desde agosto a respeito da incerteza com o pagamento dos precatórios, o tal meteoro citado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Desde agosto, a questão dos precatórios vem trazendo incerteza sobre como essas despesas tão relevantes seriam encaixadas num orçamento que já estava apertado e num momento
em que o governo gostaria de aumentar o programa social Bolsa Família, chamando esse programa de Auxílio Brasil. No outro mês, lá em setembro, nós tivemos o andamento dessa questão dos precatórios com uma proposta que partiu tanto do Congresso como do Executivo de criar um subteto para o pagamento de precatórios. Aquele subteto iria dar espaço para financiar várias despesas e principalmente esse novo programa social, mas iria postergar parte dos pagamentos dos precatórios para os próximos anos. Aquela alternativa, ela já não era a ideal, ela tinha várias lacunas, vários questionamentos. Afinal, poderíamos judicializar esse processo de pagamento de precatórios, havia dúvidas em relação a quando ocorreria esse pagamento, tornando uma bola de neve. Mas num primeiro momento houve um certo alívio. Há uma proposta que limita os gastos e o governo parece ter articulação política para aprová-la. No entanto, a comemoração com essa saída para os precatórios não durou muito, porque ao longo do mês de outubro, o que ficou claro é que a partir do momento que estávamos discutindo essa PEC dos precatórios iniciais, toda a pressão por mais gastos no ano que vem ganhou força. E essa pressão por mais gastos foi confirmada pelo próprio governo. O governo confirmou que o Auxílio Brasil iria ser alterado. Ao invés de ser R$ 300 para 17 milhões de pessoas, o governo iria propor R$ 400 para essas 17 milhões de famílias. Só que esse aumento de R$ 100 não caberia dentro do teto com aquela proposta inicial da PEC dos precatórios. E aí surgiu a incerteza de como financiar esse novo aumento de um gasto recorrente. Depois de muitas incertezas, de muitas opções colocadas na mesa, o governo confirmou que iria sim apoiar uma mudança na fórmula de cálculo do teto dos gastos. Atualmente, o teto dos gastos ele é reajustado com o IPCA de junho do ano anterior. O que o governo propôs foi mudar esse indexador e colocar o IPCA de dezembro do ano anterior. Essa mudança abriria 50 bilhões de reais a mais para o governo gastar no ano que vem, já que esse cálculo é retroagido desde 2016. Isso foi visto como um grande enfraquecimento do teto dos gastos, porque mostra uma mudança da regra no meio do jogo e uma mudança da regra para satisfazer de novo gastos populistas. Nós estamos falando que o governo já tinha deixado a questão dos precatórios como uma fonte de incerteza, e agora, para tentar de novo trazer aumento de gastos, para estancar a queda de popularidade, para dar respostas à sociedade, o governo dá um jeitinho de mudar essa regra encontrando mais espaço. Toda essa discussão colocou em xeque a credibilidade fiscal do Brasil e levou a uma rápida deterioração das expectativas. Por mais que quando a gente olhe o tamanho do custo dessas medidas, isso não seja tão relevante em percentual do PIB, ainda mais com a melhora fiscal que ocorra, o que essas mudanças mostram é que o governo talvez não tenha comprometimento mais com o teto, que o teto fica suscetível aos desejos do governo, que outras pressões podem surgir e principalmente que muito difícil lá na frente o governo ter responsabilidade em conseguir estancar esse aumento de gastos públicos. Claro que esse jogo ainda não terminou. A gente ainda está num cenário de incerteza a respeito dessa aprovação dessa PEC dos precatórios, junto com a mudança do indexador do teto. Ainda falta ser aprovada na Câmara dos Deputados, tem que passar pelo Senado e o governo tem que ter uma boa articulação para evitar que novos gastos sejam colocados nessas tramitações. Mas mesmo que o governo consiga estancar eventuais novas derrotas, o fato da gente ter mudado o teto dos gastos, aprovado essa mudança dos precatórios, enfraquece o arcabouço e coloca em xeque a nossa credibilidade. E o custo disso foi muito claro, com revisões rápidas em relação ao cenário de inflação, de taxa de juros, perspectiva de condições financeiras mais apertadas. E essa deterioração clara do cenário
chega num momento em que a inflação ela já vinha preocupando, né? Os números de inflação ainda não mostravam um arrefecimento claro, e o que a última informação, que é o IPCA 15 de outubro, nos mostrou é que a gente ainda não tem certeza de quando será o pico dessa inflação. Os preços seguiram mais altos do que o esperado, o IPCA 15 veio em 1,20, bem acima do nosso número e do consenso, e a abertura mostrou pressão tanto de produtos industriais como administrados e serviços relacionados à reabertura, ou seja, uma inflação subjacente também preocupando. Essa inflação corrente mais alta leva a uma deterioração das expectativas para esse ano, com o IPCA rodando acima de 9%, em cerca de 9,3. Só que o que mais preocupa é que essa inflação corrente, surpreendendo ainda para cima, ocorre no momento em que as expectativas para a inflação começam a desancorar. Nesse ambiente de inflação mais alta e dúvidas fiscais, a gente viu as expectativas para o ano que vem dispararem para 4,55, bem acima do centro da meta de 3,5%, e a gente já vê ligeiramente aumentos da expectativa de inflação para horizontes mais longos, como 2023 e 2024. Esse balanço de riscos para a inflação preocupante, inflação desancoradas e dúvidas fiscais fez com que o Banco Central subisse de novo a taxa de juros no mês de outubro, mas o Banco Central acelerou o ritmo de aperto e subiu em 1,5 pontos percentuais a Selic para 7,75 ao ano. Para o Banco Central, todos esses questionamentos em relação ao arcabouço fiscal elevam o risco país e elevam o risco de desancoragem. E além dele acelerar o ritmo, o Banco Central também apontou que vai provavelmente subir em mais 1,5 pontos percentuais a Selic na reunião de dezembro. O Banco Central ele não mostra que existe um teto para esse nível da Selic, que ele está enxergando qual que vai ser o patamar. Pelo contrário, o Banco Central fala que vai levar para o terreno contracionista. O Banco Central admite que isso pode inferir numa mudança em relação ao juro neutro, e o Banco Central continua ali comprometido com o centro da meta do ano que vem. Na nossa avaliação, essa comunicação dura do Banco Central é muito benéfica no momento em que há questionamento sobre a âncora fiscal. Não é a hora de a gente ter dúvidas da política monetária, então o Banco Central faz muito bem em adotar um discurso muito duro. O problema é que o Banco Central não tem o controle dessas expectativas. Como o nosso problema é fiscal, o BC também é um passageiro nessa história toda, e o BC também fica aguardando os desdobramentos a respeito dessa PEC dos precatórios, como será a solução para encaixar essas despesas, para ele entender até onde a Selic vai. Na nossa opinião, a Selic vai alcançar dois dígitos e, no mínimo, deve chegar a 10,5% no primeiro trimestre do ano que vem. Por fim, essa combinação de juros mais altos, cenário global de arrefecimento e incertezas fiscais só levam a expectativas piores para o crescimento do ano que vem. É verdade que antes mesmo de nós discutirmos o PIB do ano que vem, os dados desse trimestre já estão frustrando. Agosto teve uma queda do IBCBR e setembro começou com uma nova queda da produção industrial. Isso mostra que o PIB no terceiro trimestre deve acelerar, mas talvez essa recuperação não seja tão forte como nós estávamos esperando. Com isso, a economia mostra perda de ritmo e o PIB do ano deve ficar ao redor de 5% ainda. Ainda é uma recuperação mais forte, mas essa perda de momentum chega justamente na hora que nós estamos discutindo uma revisão mais para baixo do PIB do ano que vem. A gente recentemente revisou o PIB do ano que vem de uma alta de 1,2 para 0,8%, mas essa revisão não conta ainda com uma política monetária mais contracionista, uma Selic rodando acima de 11%, e nós não contamos com uma nova piora fiscal, ou seja, esperamos que esse imbróglio em relação a precatórios fique restrito nessa PEC, que novos gastos não sejam aprovados e que o dano seja contido, como o Ministério da Economia tem trabalhado para isso, pessoal. Esse é o cenário macroeconômico do mês de outubro. Quaisquer dúvidas, nossa equipe econômica está à disposição. Agora eu passo a palavra para o Damon Carvalho, nosso gestor dos fundos macro. Olá,
todos. Eu sou Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Vamos passar um pouco pelo cenário macro, pelo posicionamento que a gente teve nos fundos ao longo do mês de outubro, no fechamento desse início desse quarto trimestre, e como a gente vê o cenário daqui para frente. Bom, o mês de outubro foi um mês marcado por uma grande reviravolta no nosso mercado doméstico. O mercado externo, de uma certa forma, foi um mês bastante volátil, mas um mês muito positivo para os ativos de risco. A gente teve as preocupações discutidas no final de setembro, principalmente, sobre crise energética global, de uma certa forma ainda em voga no mercado, mas um pouco mais dirimidas as dúvidas. Mas continua pressionando a inflação, principalmente no curto prazo. E esse cenário de inflação mais pressionado, somado ao ambiente da economia chinesa, de uma certa forma, com arrefecimento da sua atividade mais forte do que o esperado, fez com que o call de crescimento global, de uma certa forma, ficasse novamente sob júdice de países emergentes como um todo. Porém, o ambiente ainda muito favorável em termos de resultados corporativos ao longo deste terceiro trimestre do quarto trimestre, somado ao ambiente ainda bastante favorável de taxas de juros reais negativas nos países desenvolvidos, continua alimentando esse ambiente de tomada de risco nos países desenvolvidos como um todo. Então, a gente teve bolsas de valores performando muito bem no mês passado, somados a um ambiente mais discutido para uma normalização das taxas de juros de uma maneira mais importante no curto prazo. Então, a gente teve uma pressão mais forte em função desse cenário de inflação mais desafiador, uma pressão nos vértices de juros curtos no mundo como um todo, não apenas nos Estados Unidos, mas demais países no mundo, começando a discutir a necessidade de um aperto monetário ou uma retirada de estímulos de pacotes de expansão de base monetária através de recompra de títulos soberanos sendo antecipado. E dessa forma, a gente viu um cenário um pouco dúbio. Ao mesmo tempo que a gente tem um cenário macro que nos sinaliza uma pressão pela normalização das curvas de juros globais, o que sinalizaria um ambiente mais apertado de condições financeiras, a gente tem, por outro lado, os resultados financeiros das empresas, os resultados correntes das empresas ainda fazendo o pico ao longo do quarto trimestre, mostrando que o momento ainda está muito positivo para as economistas em termos de para as economias em termos de recuperação. Dessa forma, a gente tem as bolsas globais ainda se favorecendo desse ambiente favorável. Então, você tem uma expansão de base monetária nas bolsas e uma contração na base de juros global. Dessa forma, a gente ainda vê um ambiente favorável, ainda um pouco mais desafiador em termos de expansão de múltiplos para os próximos trimestres, o que nos fez, de uma certa forma, ficar um pouco mais cautelosos na alocação de risco global. Mas continuamos com posições otimistas, principalmente em bolsas no cenário internacional. E aí, quando você vem para o cenário local, doméstico no Brasil, a gente começou o mês de outubro com uma visão que a gente poderia fazer um catch-up desse ambiente de queda de preço de commodities que a gente viu acontecer fortemente ao longo do terceiro trimestre, uma recuperação, ligeiramente uma recuperação nos preços das commodities ao longo do início do mês de outubro. A gente começou a vislumbrar a possibilidade da gente retomar um pouco desse gap negativo que a gente teve ao longo do ano para o Brasil, em relação não apenas a países desenvolvidos, mas também a países emergentes. Só que o mês acabou se provando como o pior mês da renda fixa ao longo deste ano, com uma abertura extremamente importante das curvas de juros nominais e reais aqui no Brasil, em virtude do que a nossa economista Marcela Rocha sinalizou no nosso call agora recente, sinalizando que o fato do risco fiscal e a sensação de abandono do ambiente fiscalista por parte do nosso Congresso, com o estouro do teto dos gastos, a negociação da PEC dos precatórios e a negociação do novo auxílio emergencial ou do Bolsa Família, do novo Auxílio Brasil, assim dito, fez com que esse ambiente de leniência em relação à condução fiscal no Brasil exacerbasse ainda mais o risco inflacionário que acabou fazendo com que o Banco Central
puxasse ainda mais a curva de juros no Brasil, tivesse um aperto monetário ainda maior, o que acaba sendo um ambiente muito negativo. A gente tem uma inflação muito mais alta, com os números de inflação corrente vindo muito mais alto do que esperado. A gente tem um ambiente fiscal que está cada vez mais deteriorado antes de um ano eleitoral que a gente vai ter ano que vem, um ano que naturalmente já é um ano um pouco mais leniente, digamos assim. E a gente tem o Banco Central, por sua vez, tendo que puxar os juros muito mais do que o esperado. A gente está falando que o Banco Central fez um aperto de 150 bases na sua última reunião, só que a curva de juros de curto prazo acabou subindo quase 300 pontos base, começando a vislumbrar uma Selic terminal, na nossa visão, de no mínimo 10,5%, mas a gente já escuta números de 11% até 12% de Selic. A gente voltou para um patamar que a gente iniciou o ano de 2% para um patamar de 12% quase, 11% quase. Uma inflação que a gente deve fechar esse ano muito próximo a 10%. E a gente agora começa a discutir que este impacto, esse serviço da dívida e esse impacto de aumento de taxa de juros local, acaba impactando sobremaneira o nosso call de atividade para o ano de 2022. Um ano que começa já muito desafiador. A gente hoje fala num crescimento na ordem de entre 0,5% e 0,8%, mas a gente não descarta um ambiente ainda mais apertado, com possibilidades até de um ambiente de recessão no ano que vem. Então, é um ambiente que acaba piorando o nosso sentimento para os ativos de riscos domésticos e acabaram sendo refletidos na Bolsa de Valores, na desvalorização do real e na abertura importante da curva de juros nominal e também na abertura de prêmio de juros real que a gente viu nas NTNBs. A gente está falando que um vértice de juros de um ano abriu algo por volta de 200 bases no mês passado. Um vértice de 3 anos aqui no Brasil, de curva de juros nominal, abriu 190 bases. O vértice curto abriu um pouco mais, 250. O vértice de 3 anos acabou abrindo 200 bases. Um vértice de 5 anos no Brasil abriu 150 bases. Uma NTNB de curto prazo, a mais curta, a NTNB 2021, abriu 200 bases. É bastante coisa. A gente viu uma B50, que é a nossa proxy de risco aqui no Brasil, abrindo algo por volta de 42 bases no mês passado. É muita coisa. O nosso CDS voltou a flertar, de 5 anos, voltou a flertar ao redor de 230, 240 bases. Então, a gente teve uma importante piora no ambiente doméstico, que acabou, de uma certa forma, antecipando em muito os riscos fiscais que a gente vê à frente. E por ironia do destino, a gente tem os números fiscais correntes vindo muito bem. O que a gente está tendo sempre vendo essa piora do sentimento de risco Brasil é sempre do futuro, sempre do esperado, da perspectiva de deterioração ainda pior, ainda maior do ambiente fiscal para os próximos meses e ao longo do ano que vem, que vai ser muito desafiador com o ambiente eleitoral. Os nossos fundos aqui tiveram uma performance abaixo do CDI no mês passado, apesar de positivo. A gente teve, principalmente os fundos, o Claritas Red acabou rendendo aí mais ou menos 30 bips abaixo do CDI no mês passado, rendendo mais ou menos 35% do CDI na sua cota do FIC. O Claritas Institucional, nosso fundo de mais baixa volatilidade, teve um retorno ao redor de 40 bases no mês, 40% do CDI no mês passado. A gente está rendendo aí, a gente rendeu mais ou menos 30 bips na sua cota do FIC no mês passado para baixo. 30% abaixo do CDI. Tivemos o nosso fundo de previdência de médio e longo prazo, lembrando que o nosso fundo de baixa volatilidade, porém é um fundo que olha ao longo prazo, rendendo próximo a 0 no mês passado, e o nosso fundo Claritas Total Return, nosso fundo mais agressivo, acabou rendendo próximo a 0,5% negativo no mês passado, depois de um mês muito negativo para todos os ativos de risco domésticos. Nós tivemos como principais contribuidores para a performance no mês passado, a gente ganhou bastante dinheiro com posição tomadas em juros internacional,
tivemos um retorno bastante satisfatório com as posições de apostando na alta de juros global, principalmente nos Estados Unidos, mas também no spread de países na Europa, no caso do hedge do Total Return. Então tivemos um resultado bastante positivo do book internacional de juros. O nosso book local, a gente teve um pequeno prejuízo no book local. Começamos a montar uma posição em virtude da Selic hoje esperada para o mercado. Já está sendo precificada ao redor de 13,75. Começamos a iniciar uma posição aplicada, ainda que bastante tímida, mas numa troca de classes de ativos, reduzindo ainda mais a nossa exposição à Bolsa brasileira, mas aumentando a nossa exposição ao mercado de juros aqui no Brasil, distribuindo entre juros nominal e juros real. Uma posição ainda bastante tímida, por a gente ainda acreditar que ainda possa ter, que a volatilidade ainda está muito alta e que a gente ainda não tem a sensibilidade do ambiente fiscal neste momento ainda sendo definido com a PEC dos precatórios e o ambiente fiscal para o ano que vem. Então a gente ainda está fazendo uma posição bastante tímida, mas uma posição agora começando a mirar um pouco esse prêmio de juros que a gente, na nossa visão, principalmente nesses vértices intermediários, estão começando a ficar atraentes. Então, a gente teve um pequeno detrator do resultado do book de juros no book doméstico, mas o nosso book de juros no mês passado teve um resultado positivo como um todo em virtude das posições offshore. No nosso book de moedas, a gente teve um resultado praticamente neutro, tanto no book onshore quanto no book offshore. Ganhamos nas nossas posições de dólar contra real, estamos com uma posição ligeiramente comprada em dólar contra real, como hedge para os demais books. E a gente teve um resultado ligeiramente negativo nos books de crosses de moedas desenvolvidas, principalmente. Continuamos com apostas aí nas moedas canadenses e Nova Zelândia contra a Austrália e alguns trades entre franco suíço e libra esterlina e algumas posições entre moedas emergentes também, alguns trades de cross entre moedas emergentes, que teve um resultado relativamente neutro no mês passado. E o grande detrator do mês passado foi o resultado, foi nosso book de bolsa, que acabou tirando o resultado em todos os books macro da Claritas, onde a gente teve a nossa carteira de stock picking, ela não teve uma performance satisfatória. Os principais detratores dos setores que a gente tem na nossa carteira foi setores ligados ao consumo doméstico, ligado a varejo e mobilidade doméstica e logística, que são os setores mais influenciados aí por essa grande abertura da taxa de juros doméstico. E como ponto positivo da nossa carteira foi principalmente os setores ligados ao ambiente externo, setores ligados a açúcar e álcool, e os setores de proteína, que tiveram um resultado bastante interessantes. Hoje temos uma carteira, apesar da gente achar que a gente tem uma carteira bastante reduzida, a gente reduziu bastante a carteira ao longo do terceiro trimestre. A nossa exposição em bolsa hoje é um sexto do que a gente teve ao redor desse ano, diminuindo bastante a nossa exposição direcional à Bolsa Brasileira e mantendo uma posição direcional comprada na Bolsa Americana, principalmente focando em reopen nos Estados Unidos, que tem ido muito bem. E a gente começa a ver, apesar desse cenário macro bastante desafiador, a gente começa a ver que algumas empresas aqui no Brasil continuam bastante atrativas. E a gente consegue ter uma carteira bastante diversificada com um perfil defensivo que pode começar a performar mesmo num ambiente mais adverso aqui no Brasil. Então a gente consegue continuar a ter uma posição comprada em Bolsa Brasileira, mas de uma maneira bastante reduzida, com proteções através de opções de venda, tanto no índice Bovespa quanto em alguns papéis direcionais de maior exposição que a gente tem. Então a gente tem uma carteira de bolsa comprada, bastante reduzida, com bastante proteções na bolsa doméstica, muito em função do valuation. Ainda falta aquele fundamento um pouco melhor, falta um momentum para a gente fazer uma posição um pouco mais representativa. Então a gente está com uma posição bastante reduzida, mas com um viés um pouco mais comprado. Bolsas lá fora continuamos comprados, principalmente bolsa americana, saímos das posições de bolsas europeias. O nosso book de moedas é um book que tem servido como hedge para os demais books e começamos a fazer uma posição aplicada no mercado brasileiro, tanto no mercado de juros nominal, e alongamos um pouco as nossas posições de NTNB para vértices aí mais intermediários. E dessa forma a gente tem uma carteira bastante defensiva alocada para os próximos meses.
Bom, é isso, pessoal, que eu tinha a dividir com vocês. Eu coloco a minha área macro, assim como a área econômica, à disposição de todos. E agora eu passo a palavra para o meu colega Eduardo Moraes para destrinchar um pouco mais o ambiente de Bolsa Brasileira que impactou nos nossos fundos como um todo, incluindo o nosso Claritas Total Return, que teve um resultado ligeiramente negativo no mês passado, mas um resultado positivo no nosso book long and short estatístico, mais uma vez um book long and short estatístico funcionando na sua diversidade de retornos, e um resultado um pouco mais negativo, tanto no book macro de equities, quanto no book long and short fundamentalista de equities. Edu, a palavra está com você. Obrigado a todos. Meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas. Vamos comentar um pouquinho a performance dos fundos. Lembrando sempre, gente, da nossa filosofia de investimentos, tá? Uma combinação de uma análise macro com uma análise micro e controle de riscos, tá? É sempre esse o tripé da nossa filosofia de investimentos. Eu não vou repetir aqui o que a Marcela falou, mas um cenário macro bastante conturbado, em particular com essa questão, esse desafio, em relação à nossa âncora fiscal, tá? Não é de hoje que a gente fala que essa âncora fiscal, toda essa austeridade que veio lá desde o governo Temer, nos permitiu passar muito bem por essa crise, mas, por outro lado, seria fundamental a gente manter isso, e é justamente esses últimos 2 meses a gente tem tido recorrentemente ataques a essa questão fiscal, tá? Por outro lado, gente, é importante mencionar que, sob a ótica micro, a bolsa, sob qualquer ângulo que você veja, está extremamente barata. Então, cabe aqui ao nosso trabalho de gestão justamente concatenar essa visão mais acentuada de risco sob a ótica top-down, sob a ótica macro, com as oportunidades de uma bolsa extremamente barata sob a ótica micro, tá? E combinando tudo também um pouco com o controle de risco. Então, só dando um pano de fundo geral, antes da gente entrar ali nas estatísticas dos fundos, o que a gente tem feito já nos últimos 2 meses? No long and short, reduzimos bastante apetite de risco, reduzimos gross exposure, reduzimos a exposição líquida do fundo. Hoje a gente está com a exposição bruta na casa de uns 35%, no conceito ajustado, exposição líquida na casa de 7%, com proteção. Então, hoje o long and short tem alguma coisa como 4,5% em put de Ibovespa de 110 mil pontos, então já bem dentro do dinheiro, mais 2,5% de puts de Ibovespa 100 mil pontos, mais 1,4% em puts de Petrobras. Tá? Então, você tem hoje mais de proteção do que você tem efetivamente de exposição líquida. Tá? Quando a gente já mira ali e começa a olhar para o valor, como a gente está vendo um cenário de muita oportunidade, a gente optou também por não levantar muito caixa aqui. Então, estamos rodando ali na casa de 5% de caixa, com proteções, uns 2,6, 2,7 de put de 110 mil pontos, mais 2,6, 2,7 de put de 100 mil pontos, e mais 7% de put de Petrobras. É assim que a gente está começando o mês de novembro. Tá? Vamos passar um pouquinho, gente, por alguns slides, passar rapidamente as principais estatísticas dos fundos, porque eu queria gastar um pouquinho mais de tempo com vocês hoje, falando aqui das oportunidades que a gente está vendo. Tá? Então, vamos lá. Imagino. Vamos lá. O long and short caiu 0,87, no ano estamos com 1,96 ou 65% do CDI. Como eu mencionei aqui, em termos de exposição, 7,4, 35 aqui de exposição bruta, com bastante proteção. Já passando aqui para o valor, a gente caiu 8,76 no mês de outubro contra 6,81 do IBX. No ano, o fundo cai 9,14 contra 12,40 do IBX. Tá? Aqui alguns dos principais destaques do fundo valor.
O Claritas Long Bias caiu 8,75, muito próximo aqui do valor. Nesse mês, em particular, alguns pares e algumas posições shorts em particular terminaram custando. Então, o que a gente ganhou na proteção em puts terminou entregando nessas outras duas estratégias. Lembrando que são as estratégias que vêm lá do Claritas Long and Short. Como o Long and Short foi mal esse mês, essas estratégias também contribuíram negativamente aqui no Claritas Long Bias, tá? E aí, gente, vamos já falar aqui do tema exportadoras, tá? Lembrando sempre que a gente vê esse tema um pouco também como controle de risco. Nesse ambiente, se a gente perde a âncora fiscal, a gente perde também a âncora cambial, e é muito importante ter essa exposição a empresas com moeda forte, tá? Empresas que vão estar faturando em dólares. E agora vale comentar que fizemos algumas alterações relevantes aqui na carteira de exportadoras. A primeira foi, pelo segundo mês consecutivo, reduzimos a exposição em Vale. Então, Vale, que chegou a ter 12,5% do fundo, hoje, na virada do mês, estava com 6%. Basicamente, a gente trocou uma posição de Vale, aumentando aqui um pouco a posição um pouco em Gerdau, mas uma posição maior em Klabin. Tá? Também fizemos aqui, na virada do mês, a gente estava no meio dessa mudança, mas já concluímos. A gente fez uma mudança trocando o JBS por Minerva. Basicamente, a gente espera ter um resultado muito forte do terceiro trimestre, mas a gente começa a ver um sinal de topo do ciclo ali nos mercados externos, que são muito mais relevantes para a JBS e para a Marfrig também. E a gente começa a perceber um momento de virada mais positiva do ciclo de proteína aqui no mercado doméstico, tá? Vale aqui mencionar, gente, Petrobras então passou a ser a posição maior aqui no setor de exportadoras, junto com o açúcar e etanol, São Martinho e Jalles. Esses três casos têm em comum uma tese por trás, que estamos bastante construtivos com o preço do petróleo. Tá? Por toda a dificuldade que hoje você tem de crescer produção fora da OPEP, hoje você pega as 5 majors oil producers no mundo, todas com queda de produção, todas com queda de reservas. Se você pega o shale gas nos Estados Unidos, com uma queda relevante de produção, dificuldade de se fazer novos investimentos nessas fronteiras de investimentos que não OPEP e Rússia, e no final das contas você volta a jogar todo o poder de preço para a OPEP e Rússia, e com isso a gente entende que o preço do petróleo tende a ficar mais alto, mais forte no horizonte de médio prazo. Tá? Vale comentar também, gente, e aí eu já entro aqui um pouco no resultado de Petrobras, vale comentar também a última coluna ali daquela tabela à sua direita embaixo, a gente percebe o diesel já sobe 19% em relação à média do terceiro trimestre. O resultado da Petro do terceiro trimestre foi espetacular. Mas o diesel já sobe 19% em relação à média do terceiro trimestre, a gasolina já sobe 16,7%, o etanol já sobe 24%, tá? Em relação à média. Então, a gente está falando de resultados muito fortes da Petrobras no terceiro trimestre, e a gente espera também um resultado muito forte da São Martinho, mas o quarto trimestre, resultado ainda mais forte. Tá? Já falando aqui um pouquinho de Petrobras, só para colocar um pouco aqui em contexto, gente, a gente está falando da Petrobras nos preços de hoje, uma empresa negociando a 2,2 vezes EV/EBITDA 2022, 38% de free cash flow yield. Eu não me recordo de ter visto a Petrobras no valuation tão barato. Tá? Estamos falando aqui de 63, e esse valuation, de certa forma, né, essas premissas que estão por trás desses números, são premissas, de certa forma, conservadoras. Eu estou colocando nessa conta um petróleo de $70, está 80, 85. Eu estou colocando nessa conta um câmbio de 5,40, está 5,60. Tá? Então, de certa forma, está extremamente barato.
Não me recordo nos últimos 20 anos, um momento que a Petro esteve tão barata, e ainda assim com premissas conservadoras. Tá? O resultado foi 63,4 bilhões de reais no terceiro trimestre, com mais 31 bilhões em dividendos. Já são 62 bilhões de reais de dividendos antecipados em 21, dos quais alguma coisa como 21 bilhões de reais vão para o governo federal. Tá? Agora, não dá. Todo esse barulho do preço dos combustíveis está gerando um risco político muito grande aqui na Petrobras. Por isso a gente tomou a decisão de manter a posição, tá? Mas contratar proteção. Hoje a gente está com proteção para 80%, 90% da nossa exposição em Petrobras, nos fundos, estão protegidas com puts, limitando o downside caso a gente tenha algum problema político acontecendo aqui. Mas agora é importante a gente mencionar que eu acho o Bolsonaro está mexendo no teto dos gastos, gente. Eu acho que a questão do preço dos combustíveis é uma questão que está incomodando muito ele. Se ele ainda não mexeu, reforça a nossa tese que toda a governança pós-Petrolão torna muito difícil um ato do executivo mudar os preços de forma unilateral da Petrobras. Lembrando que governança é essa? Você teve pós-Petrolão uma lei das estatais que regula todo o trato de como você deve ser a gestão das estatais. Isso tudo foi internalizado no Estatuto da Petrobras. Tá? Hoje, se você faz alguma coisa, se você baixa o preço fora da paridade, você está responsável na física, o gestor está responsável na física. Já tivemos um precedente que foi na época do presidente Temer, tá? E no final das contas a Petrobras teve que baixar, mas foi lá e o Tesouro bancou 7 bilhões e meio de reais, o Tesouro bancou. Ainda assim, a gente percebe um risco latente. Esse risco poderia se materializar de outra forma, poderia se materializar com o Congresso ou o Senado alterando toda essa governança positiva que foi transitada em lei após o Petrolão. Se for por aí o risco existe. Agora, é uma decisão muito controversa, que vai ter impacto no TCU, vai ter muito impacto na opinião pública. Tá? Então, você tem uma dinâmica aqui que nos preocupa, uma oportunidade enorme, e a gente tomou a decisão de aproveitar essa oportunidade com proteção. Por outro lado, você tem uma outra saída, que é o quê? Que já foi cogitado se criar um fundo de estabilização dos preços, tá? Com recursos advindos dos dividendos da Petrobras. Já foram 21 bilhões de reais para o Tesouro esse ano. Eventualmente, você criar um fundo de estabilização com esses recursos, é um cenário que você preserva integralmente o economics do acionista minoritário. Então, a gente vê hoje a Petrobras com um cenário muito binário. Se você vai para um cenário de destruir toda a governança que foi criada, você tem mais para cair, apesar do valuation estar extremamente baixo. Mas se você vai por esse lado de fazer um fundo de estabilização, essa ação pode subir muito rápido e muito forte. Tá? Aqui, seguindo um pouco, falando aqui das oportunidades que a gente está vendo, só dividir aqui com vocês, gente, o que a gente está vendo aqui em Gerdau. Em azul escuro, é o EBITDA de cada um desses anos de 2011 a 2020. Em azul claro, a gente está falando do EBITDA de cada um dos trimestres de 2021. Na média, cada um dos 3 primeiros trimestres de 2021 equivaleram a um EBITDA anual da Gerdau. Quando a gente olha para o quarto trimestre, a gente imagina que você vai ter alguma desaceleração em relação ao terceiro tri, mas marginal. A gente está falando de 60% mais canteiros de obras no terceiro tri vis-à-vis o ano anterior. Tá? Você está tendo, de fato, uma atividade de construção muito forte. A gente estava preocupado, olhando ali a tabela da esquerda, a gente estava um pouco preocupado com a paridade internacional. O aço no Brasil, em setembro, estava com 10%, 15% de prêmio em relação ao produto importado. Com essa
turbulência política, o dólar andou, o aço na Turquia andou um pouco mais, que é o aço de referência, a gente já está falando aqui de novo de um desconto. Então a gente já elimina esse risco de você ter que baixar preço. E mesmo quando eu olho na tabela ali da direita, um EBITDA caindo caindo 50%, 60% até 2024, a gente ainda está falando de múltiplos extremamente interessantes, chegando ali na frente com um múltiplo de 4,8 e no caminho você tendo uma geração de caixa bem relevante. Tá? Então, esse é o tipo de oportunidade que a gente está vendo aqui na Bolsa. A própria Vale, gente, nos surpreendeu a queda, tanto que a gente reduziu aqui nosso tamanho de posição, saiu de 12,5% para 6%, agora no começo de novembro estamos até com um pouquinho menos, com 5%. Agora, quando eu olho a Vale, eu estou vendo o minério, eu já estou projetando o minério indo para $80 a 90 em 22 e $80 em 23, que a gente entende que é o preço de equilíbrio, porque a $80 pouca gente faz dinheiro. Tá? Então você começa a ter destruição de demanda quando a gente fala de minério de ferro a $80. Nesses patamares, a gente está falando de um múltiplo EV/EBITDA de 3,7 ou 3,9 vezes e um free cash flow aqui na casa de 15,5%, 14,5%, 15,5%, que nos parece ainda bastante atrativo para esta empresa que é líder do seu segmento, líder de custo, que claramente é um vencedor de longo prazo. Tá? Quando a gente põe $80 como preço de equilíbrio, isso é sempre cíclico. Ele pode ir um pouco abaixo, mas também, na hora que ele volta com bastante força. Tá? O que está por trás dessa queda forte é uma redução muito, muito acentuada da demanda por construção residencial na China. Tá? É um pouco ligado aqui à redução de poluição, mas a gente imagina que na virada do ano você tenha uma retomada dessa atividade. Tá? Se não tiver, a gente vai ver várias empresas saindo do mercado, alguns projetos que começavam a aparecer não sendo construídos e o mercado se reequilibrando nesses novos patamares, na casa de $80, que na nossa opinião já tem um valuation aqui bem atrativo. Tá? Eu queria comentar aqui, o resultado da Movida foi um resultado extremamente forte, R$613 milhões, 188%. A Movida, na nossa opinião, está fazendo a estratégia correta. Tá? Os preços dos carros subiram bastante. Quando você pega o preço do carro que ela comprou esse terceiro trimestre, subiu 60% em relação ao preço do carro um ano atrás. Mas é o que é. O câmbio subiu, o aço subiu, não tem muito o que fazer. A empresa está mantendo o modelo de negócios dela, só que, por outro lado, ela está repassando os preços. Tá? Esse é um tema muito importante, gente. Quando a gente fala de inflação, consequentemente de juros mais altos, é importante lembrar que a bolsa é um ativo real. E os nossos investimentos, em particular, a gente investe principalmente em empresas que têm poder de preço, têm poder de precificação. A Movida, por exemplo, subiu 60% o preço do carro, a diária em outubro já está subindo 60%. A Vamos, o preço do caminhão subiu, o juros subiu, sim, mas o cliente dela, se ele ou vai alugar da Vamos com a prestação maior, refletindo essa nova realidade, ou vai ter que comprar o caminhão pelo preço ainda mais alto e vai ter que financiar com juros também mais altos. Então, você percebe que você tem o problema aqui de inflação, mas são empresas que têm capacidade de repassar essa inflação. É sempre importante lembrar que bolsa é um ativo real. Tá? Aqui em Açaí, resultados foram bons, mas Açaí, gente, a performance no mês caiu bastante no mês e a performance, na nossa opinião, está 100% relacionado a uma proposta de um deal que foi anunciado entre o Açaí e o Grupo Pão de Açúcar, ambos sob controle comum do Grupo Casino, tá? Onde o Açaí compra 71 lojas da Bandeira Extra e vai converter para o formato Açaí. Tá? Esse processo, a própria empresa, espera, e tem outros casos onde ela já fez essa conversão, você multiplica por 3 ou até mais que 3 vezes o volume de vendas
apenas mudando o formato. Tá? Aqui, qual foi o problema, gente? A operação em si, a gente vê muito sentido econômico nessa operação. Tá? Pode ter sido um pouco cara ou não, eu não sei. A gente daria o benefício da dúvida, na nossa opinião, faz muito sentido essa operação. São pontos comerciais estratégicos de muita difícil replicabilidade. Diria quase impossível replicar essa expansão que eles vão conseguir fazer através desses pontos comerciais. Qual foi o problema aqui? Governança corporativa. É um deal que está sendo aprovado sem passar sequer por uma assembleia. Tá? Então, essa questão da governança corporativa, acho que pesou bastante nas ações, o que foi uma pena, porque esse deal, se tivesse sido feito num formato como muitas empresas, o próprio Grupo Simpar já fez isso algumas vezes, onde quem aprova é minoritário, e nós mesmos já teríamos votado a favor. Acho que a lógica econômica por trás desse dia é muito forte. Tá? Então, apenas isso, acho que assim, olhando friamente, a empresa vai sair mais forte e com um crescimento mais acelerado, reforça ainda mais nossa tese. Mas nesse curto prazo você teve um ruído aqui de governança relevante. Tá? Por fim, senhores, eu queria chamar a atenção aqui de um que a gente chamei aqui de gap de valuation da CPFL versus as oportunidades de M&A. Agora, no final do mês, começo do mês de novembro, a Equatorial anunciou a aquisição dos ativos de geração renovável da Ecoenergia. Tá? São ativos que, na tabela ali de cima, eu estou colocando a CPFL Renováveis e na tabela de baixo os ativos da Ecoenergia. Tá? Se você reparar, a CPFL Renováveis é praticamente 3 vezes o tamanho desses ativos, tá? E gera quase 3 vezes e meia o EBITDA desses ativos. Se eu for precificar a CPFL Renováveis no mesmo múltiplo pago pela Equatorial nesses ativos da Ecoenergia, a gente estaria precificando a CPFL Renováveis em 27, quase 28 bilhões de reais. Tá? Quase 28 bilhões de reais. A CPFL Renovável representa pouco menos de 40% do negócio CPFL como um todo. Precificada a 28 bilhões de reais, ela estaria valendo quase 91% da CPFL como um todo. Isso é um exercício, tem algumas simplificações aqui. Uma delas é que o valor pago pelos ativos é o valor data base 31 de dezembro, você tinha 200 megawatts sendo construídos ainda, então eu não consegui chegar ao quanto de investimento você ainda teria que fazer, enquanto na CPFL está tudo feito. Tá? Mas mostra um pouco o quão discrepante está o valuation de algumas empresas na bolsa vis-à-vis o valor percebido em transações privadas, tá? É isso, senhores. Eu queria só dividir aí com vocês então essas impressões, de certa forma cautelosos. Bastante proteção aqui nos fundos, mas, por outro lado, vendo muitas oportunidades com retorno bem interessante aqui na Bolsa. Tá? Com isso, eu passo a palavra para o Gustavo Linari, nosso gestor aqui dos fundos quantitativos. Olá, eu sou Gustavo Linari, gestor responsável pelo Claritas Quant, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da performance do fundo no mês de outubro. Esse foi um mês muito forte para a estratégia. O fundo apresentou uma alta de 2,14%, o que levou ele para uma alta de 11,25% no ano, equivalente a 375% do CDI. E para a gente entender essa boa performance, é importante a gente entender a estratégia de tendência. A gente tinha mencionado na carta de setembro que o fundo estava começando outubro com uma posição um pouco pessimista em relação à bolsa, vendida na casa de 5% do nocional do fundo, do patrimônio do fundo.
e a gente viu ao longo de outubro que, de fato, a Bolsa caiu. O índice Bovespa, para a gente exemplificar, caiu 6,7% nesse mês, o que acabou trazendo ganhos para essa estratégia de tendência que estava apostando na queda do mercado. Essa estratégia acabou sendo a de maior contribuição para o fundo, contribuindo com 1,17% para o resultado. Mas, além disso, a gente também teve uma boa performance da estratégia de valor, que segue sendo destaque aí nos últimos 4 meses. Ela adicionou para os resultados 0,87%. Além disso, Momentum e liquidez também tiveram performances positivas. Foram performances mais tímidas, de 9 e 7 bips, mas o fato das 4 estratégias terem ficado no terreno positivo em outubro, com 2 delas com uma performance bastante forte, fez com que o fundo tivesse essa boa performance de 2,14%. Falando agora um pouquinho de como o fundo está se posicionando para novembro, esse viés mais negativo continua presente. A exposição líquida da estratégia ela está um pouco menos negativa, passamos de 4,6% vendido no início de outubro para 2,8% vendidos no início de novembro, mas se a gente estiver olhando ajustado por beta dos papéis, a posição continua semelhante, aí na casa de 10% vendido. Mas além dessa pequena redução na exposição líquida vendida, a gente também teve uma pequena redução na exposição bruta do fundo. Então, no início de outubro, a gente estava com uma exposição na casa de 81%, e agora a gente está passando por uma exposição na casa de 73%. Então, uma redução aí tanto do líquido quanto do bruto do fundo, e tudo isso com um turnover relativamente baixo da estratégia, na casa de 29% nesse mês. Apesar de estar vendo uma pequena redução nessa exposição líquida, é importante mencionar também que o modelo de tendência continua vendido numa posição semelhante ao do último mês. Realmente, o que aconteceu foi que os outros modelos apresentaram um pequeno aumento na sua posição comprada, e aí neutralizando um pouco dessa posição da estratégia de tendência. Passo agora a palavra para o Cassiano Morelli. Olá a todos, obrigado por estarem aqui hoje entendendo melhor a nossa estratégia. Eu sou Cassiano Morelli, diretor dos investimentos da área de investimentos alternativos da Claritas. É a área que engloba a estratégia de crédito privado, e hoje, excepcionalmente, eu estou substituindo o Luiz Rodrigues, que é o nosso gestor de toda a estratégia de crédito privado. A nossa estratégia de crédito privado na Claritas é composta pelo fundo Claritas Crédito Privado Renda Fixa, que é o nosso fundo mútuo aberto para captação para o público em geral, e alguns mandatos exclusivos. Falando um pouco aí do nosso resultado no mês de outubro, nesse mês de outubro o Claritas Crédito Privado teve mais um mês de resultado positivo e bastante satisfatório. A rentabilidade no mês foi de 0,64%, que é o equivalente a 133% do CDI, atingindo uma rentabilidade total no ano de 5,76%, que é o equivalente a 176% do CDI. A gente pode dizer aqui que os principais drivers do resultado de outubro são muito parecidos com os drivers do resultado de setembro. Basicamente, hoje, o fundo tem um bom carrego e um fechamento de spread numa menor proporção do que a gente teve no mês passado e nos meses anteriores. Se a gente for avaliar um pouco a proporção dessa entrega de resultado, o carrego representou algo em torno de 87% dos ganhos da carteira, enquanto o fechamento dos spreads foi responsável por só 13% desse resultado. Tá? Aproveitando para falar um pouco dessa questão do carrego, os papéis continuam apresentando uma remuneração muito adequada na nossa visão, principalmente se a gente analisar a resiliência da estrutura de capital das companhias. Aproveitando esse tema, eu vou falar dos 3 fatores que a gente costuma considerar aqui, que é o fator do fundamento, do valuation e o fator técnico. Dado que a gente está falando de carrego, eu vou começar falando da questão do fundamento. E quando a gente fala da questão do fundamento, olhando aí
para a situação das companhias, e é importante a gente falar que na nossa estratégia de crédito, na Claritas como um todo, o nosso mandato é um mandato para investimento em ativos high grade, ou seja, em ativos de grande qualidade. A gente enxerga a indústria muito resiliente em termos de estrutura de capital e de nível de alavancagem. É importante até a gente voltar um pouco mais lá atrás, e quando a gente olha para o nível de alavancagem dessas indústrias, no pré-pandemia era um nível de alavancagem bastante satisfatório também, as companhias estavam com muito caixa, prontas para fazer investimento. Em função desse nível de caixa, elas acabaram por passar por todo esse período aí de crise do Covid de uma forma até que suave, e o custo disso exatamente para algumas delas foi o custo do crescimento. Boa parte dos recursos que elas tinham em caixa foram utilizados aí para manterem-se sãs na parte financeira. Então, a gente entende que ao longo da pandemia o cenário foi bem favorável em termos de crédito para essas companhias, e olhando agora no cenário que a gente desenha como cenário pós-pandemia, a gente enxerga elas com bom resultado, entregas de bom resultado, algumas delas o nível de alavancagem até melhor do que no pré-pandemia. Então a gente entende que em termos de fundamento, quando a gente olha para o valuation, aí para essa parte do carrego dos papéis, a gente enxerga de uma forma bem favorável. Até porque o nível, e aí aproveitando para falar da parte de valuation, o nível de precificação atual é um nível de precificação acima do que esses papéis estavam precificados no pré-pandemia. E se a gente considerar que boa parte das companhias tem uma situação de resiliência financeira, de estrutura de capital mais favorável, a gente entende que o nível de valuation atualmente é um nível de valuation bastante satisfatório, até com alguma gordura aí em relação a alguma possibilidade de fechamento, tá? Não é o nosso cenário base de que exista muito fechamento olhando para frente, inclusive é o que a gente fala aí do mês de outubro. O mês de outubro é o grande resultado, o resultado significativo não vem do fechamento de spread, vem muito mais do carrego da carteira. Então a gente acredita que existe algum espaço para esse fechamento, mas cada vez mais na margem virá esse fechamento, tá? Por fim, para falar aí do terceiro fator, do fator técnico, eu acho que a gente continua aí num parâmetro muito parecido com o parâmetro de setembro. Toda essa situação econômica de elevação do nível de juros acaba sendo um driver interessante para a estratégia de crédito, então a gente tem visto aí volumes cada vez maiores de alocação nas estratégias de crédito. Isso faz com que exista um volume maior de recursos para alocação nas novas emissões, e acho que aqui cria-se uma dinâmica muito interessante e importante para o mercado, porque o que a gente tem visto aí, viu ao longo do mês de setembro, e tem visto, e foi um fator de continuidade no mês de outubro, foi o volume de emissões no mercado primário, de novas emissões de debêntures e outros ativos elegíveis aos fundos de crédito dedicados. Então, o fato da gente ter um volume bastante grande de emissões e a estratégia está no momento de crescimento é importante, porque gera um equilíbrio bom para a indústria, no sentido de que esse recurso não vai gerar um excesso de demanda por papel que pode gerar um fechamento de spread artificial, que foi um pouco do que aconteceu em períodos anteriores, no pré-crise. Então, a gente enxerga um equilíbrio muito bom por conta de não ter nem sobra de oferta de papéis no mercado primário e nem falta de papéis para esse volume grande de recursos que tem entrado na indústria. Então, a gente entende que o técnico está bastante equilibrado, e o fato de ter bastante emissão no mercado primário, para a gente, em termos de gestão, é bastante positivo, porque nos gera a oportunidade de fazer uma gestão e uma diversificação maior da carteira, ainda mais se a gente olhar que tem uma diversidade grande de indústrias trazendo oportunidades de emissão no primário e diferentes tipos de remuneração
e prazo. Então, assim, olhando do ponto de vista de gestão, é bastante satisfatório e bastante positivo a gente ter esse maior nível de ofertas no mercado primário. O fato da gente ter um crescimento também do volume de alocação em fundos de crédito tem feito com que o mercado secundário também esteja bastante ativo, tá? E aproveitando esse gancho de mercado secundário, falando um pouco aí do que acontece no mercado, o que a gente teve de mais importante aí, além desse primário muito aquecido, todo esse cenário de impacto econômico e da tensão que tiveram nas últimas semanas, eu diria que o grande impacto aqui, o que a gente consegue perceber no mercado, pontualmente, assim, os papéis mais curtos e que já estavam com um prêmio mais diminuído aí, aqueles papéis mais curtos que estavam pagando em torno de CDI mais 1, tiveram alguma correção em torno de mais ou menos 10 bips. Nessa linha, esse foi um tipo de papel que a gente também reduziu posição, migrando para alguns papéis mais longos, tá? Basicamente, eu acho que essa é a visão da estratégia aí ao longo do mês de outubro. Importante colocar para vocês que a gente continua com uma visão bastante positiva para a estratégia. A nossa expectativa é de que o ritmo continue muito parecido com o que foi o ritmo de setembro e de outubro. A gente está olhando aí para a alocação, a gente está com uma carteira acreditando nesse momento positivo, uma carteira mais alongada, e o fundo está num nível alto de alocação. Acho que basicamente esses são os pontos mais relevantes aí da estratégia de crédito, especificamente do Claritas Crédito Privado. A gente fica à disposição aí para qualquer dúvida que vocês venham a ter, e eu lembro a todos vocês que o fundo está disponível nas principais plataformas de distribuição. Obrigado, pessoal.